Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Hoje trataremos das éticas orientais, ou mais precisamente das éticas asiáticas, preocupados em estabelecer se elas podem ser consideradas éticas de virtudes. Então lembre, dentro da nossa programação já estudamos reformulações contemporâneas do utilitarismo, reformulações contemporâneas de modelos deontológicos da ética moderna, e na última videoaula vimos a proposta, em especial de MacIntyre, de reabilitação de uma ética de virtudes, particularmente da ética aristotélica. Então, conforme antecipamos, hoje trataríamos das éticas asiáticas, em especial discutindo se elas podem ser consideradas hoje éticas de virtudes. Bem, para começar, eu gostaria de dizer, claro, que eu não sou especialista no tema, é até temerário da minha parte falar sobre éticas asiáticas sem dominar as línguas que são necessárias, né? Por exemplo, o mandarim, hindu. Há um bom conhecimento desse tipo de teorização filosófica sobre a moralidade, mas eu tenho, enfim, feito algumas leituras e também tenho sido assessorado pelo Fernando Maurício da Silva, que conhece bem o pensamento oriental, particularmente o pensamento chinês. Então, nesse sentido, o que eu vou apresentar aqui é importante salientar, né? Não é de alguém que conhece profundamente o budismo, o confucionismo e etc., né? Mas é alguém interessado em não contar uma história da ética ou discutir os problemas filosóficos da moralidade de uma perspectiva atual, né, sem considerar essas contribuições importantes. Então, eu gostaria de começar dizendo que os dois livros que eu mais tenho lido e pensado a respeito são esses. Um está projetado aí, o Tao Te Ching, ou também traduzido, né, por Dao De Jing, que enfim, uma diferença que diz apenas o modo como é transliterada, né, a língua chinesa. Quer dizer, se nós usamos uma influência mais anglicana, né, se usa T, Tao De Ching, ou se nós trabalhamos de uma perspectiva mais latinizada, né, da língua portuguesa, o melhor seria traduzir Dao De Ching. Bem, eu indico esse livro porque ele é uma tradução direta do chinês, né, com alguns comentários. A tradução é feita por Wu Shern, que, enfim, mostra, né, que é um trabalho excelente de tradução e de comentários. Mas há outras também traduções boas, em especial a editora da Unesp acaba de lançar também uma tradução do livro de Lao Tse, né? De qualquer maneira, está ali indicado esse livro, né? Eu tenho lido, relido os poemas, né? 81 poemas ou pensamentos que têm desde uma certa conotação religiosa e metafísica até indicações importantes para nós que trabalhamos com ética, né? Aliás, o subtítulo do livro, como vocês estão vendo aí, é o caminho da virtude, né? O que por si só já instiga a gente a refletir sobre os aspectos éticos, né, do daoísmo, deixando claro de lado, vamos fazer isso, deixando de lado os aspectos mais religiosos e místicos, né? Bom, eu também tenho lido e refletido sobre o confucionismo, né? Os Analectos são, enfim, uma obra também que contém em língua portuguesa não apenas uma tradução, mas bons comentários, né? E, enfim, seriam esses dois que eu gostaria de indicar, né? Em relação a comentadores, um livro que eu aprendi muito, que eu vou citar e vou me basear para dizer algumas coisas sobre as éticas asiáticas, é esse, Introdução à Filosofia Chinesa, né? Karin Lai. Eu vou, enfim, me referir, eu tenho uma certa interpretação, o meu conhecimento, digamos, né, dessas éticas asiáticas, em especial a chinesa,
é muito orientado por esse livro, então, que desde logo eu já indico, Introdução à Filosofia Chinesa. Bem, duas observações. Primeira, claro, né, nós já fizemos uma série de comentários em relação a éticas asiáticas, desde as nossas lições introdutórias inicialmente apresentadas, né? Nós comentamos, por exemplo, se o budismo pode ser considerado uma ética cognitivista, porque estabelece 4 verdades fundamentais e a partir delas, então, indica, né, uma série de ações que são consideradas corretas, que eu já vou, enfim, comentar. Mas também, vez por outra, na ética antiga, né, comparamos rapidamente pensamentos socráticos, estoicos, com de pensadores orientais. Posteriormente, na ética moderna, quando tratamos de Bentham, por exemplo, comparamos, né, o princípio da utilidade com alguns pressupostos da ética jainista e que, enfim, permitem aí uma certa confrontação. Agora, o texto que, enfim, eu gostaria de lembrar, né, é a obra de Schopenhauer. Tem uma videoaula que trata das críticas que ele fez à ética de Kant, mas também tem algumas incursões, né, exatamente porque Schopenhauer tentou fazer uma espécie de síntese entre elementos orientais e ocidentais, digamos, né? Daí surgiu o que o Nietzsche depois, com certo desprezo, até chamou de budismo europeu, mas enfim, ele tem uma proposta ética que contém muitos elementos da filosofia asiática. Então, acho que isso é importante dizer, né, porque, enfim, a videoaula de hoje complementa um pouco as observações que já foram feitas. Além disso, outro ponto importante diz respeito a um esclarecimento em relação à expressão ética de virtudes, né? Então aqui eu vou introduzir uma distinção que é feita por Stephen Darrow, que eu acho muito importante manter presente, né? Para a gente evitar, por exemplo, um certo moralismo ao pensar numa ética de virtudes, né? Então, o Darrow diferencia entre uma ética de virtudes moral e uma ética de virtudes não moral, né? Então, por exemplo, a ética nicomaqueia, que estudamos, né, com bastante detalhes, seria um exemplo de uma ética de virtudes não moral. Por quê? Porque lá há uma espécie de louvor de ações nobres, né, incluindo certas qualidades, sim, que chamamos de excelências, né? Por exemplo, a coragem, a temperança, que podem não ter a conotação que tem, por exemplo, a palavrinha moral, né? Se nós pensamos principalmente, né, da perspectiva da introdução da noção de dever e de obrigação a partir da modernidade, né? Então, claro, a coragem, por exemplo, pode e é considerada uma excelência, uma virtude, mas ela não tem necessariamente uma conotação moral, né, nesse sentido moderno. Agora, uma ética de virtudes moral teria sim essa conotação mais moderna, né? Então, por exemplo, nós vimos que Kant, quando constrói a sua filosofia moral, ele diferencia, né, separa em duas partes, a doutrina do direito e a doutrina das virtudes. E quando nós lemos a doutrina das virtudes, nós percebemos certas propostas de qualidades, digamos, por exemplo, a castidade, né, que pressupõem uma certa moralidade, um certo ponto de vista moral moderno, né? Com as particularidades, inclusive, do próprio Kant, né? Bem, então essa diferenciação ela é interessante porque ela nos permite ler as éticas asiáticas, não necessariamente de um ponto de vista moralista, né, mas como uma proposta de ética de virtudes, talvez não moral, né? Bem, então reflitam sobre essa distinção e na medida em que agora a gente entrar em alguns exemplos de éticas asiáticas, onde há claramente recomendações de qualidades, de caráter, né, virtudes, excelências,
se elas têm essa conotação moral ou não, né? É importante salientar. Bem, então, uma primeira perspectiva que eu vou apresentar, complementando, então, aquela videoaula inicial, né, onde nós apresentamos as 4 verdades e o chamado o caminho óctuple, né, do budismo, que parecem ser 8 regras de comportamento, de fato são, né? Mas isso não implica, segundo alguns comentadores, e eu vou citar aqui um especialista no budismo, né? Esse texto está no livro organizado por Peter Singer, chamado Ethics, né? Publicado pela Blackwell, onde tem um texto do Padmasari de Silva, né? Que ele comenta algumas virtudes que supostamente seriam inerentes à ética budista. Então, a gente não pode dizer que o budismo, a ética budista, né, ela é composta só de 4 verdades e 8 regras, mas ela preza também por qualidades morais, né, segundo esse comentador. Então, nós temos aí exemplos de virtudes da conscienciosidade, né, por exemplo, a veracidade, a correção das nossas ações, né, os atos de fala e tal. Temos também virtudes da benevolência. Então, uma ética budista também recomenda a compaixão, né, a amabilidade e assim por diante. E temos, claro, virtudes também de autocontrole, por exemplo, a abstinência, a paciência e tal, né? Então, nós estamos aí diante, digamos, de uma proposta de ética que não é só composta por verdades, né, e regras, mas também que incorpora, né, qualidades morais, claramente. Bem, um outro exemplo agora de um pensamento ético que também incorpora virtudes, qualidades de caráter, né, é a ética confuciana, né? Então, sabemos já algumas coisas sobre reflexões que o Confúcio fez sobre problemas morais, também já apresentadas em videoaulas anteriores, mas aqui nós temos a recomendação de virtudes, por exemplo, a sabedoria, a confiabilidade, a retidão, a coragem, a resolução, né? Que segundo alguns pensadores, então nesse caso é o comentador, né, que eu estou recomendando aqui, né, elas todas parecem ser unificáveis em função daquilo que se considera RAIN, né, que é um conceito que se contrapõe ali e que é necessário, então, a gente apresentar e discutir para entender melhor como essa unificação das virtudes seria feita. Um problema que não é nada novo, né, para quem acompanhou as videoaulas de Sócrates, Platão, Aristóteles e os estoicos, né? Muito se discute lá sobre a unificação das virtudes. Então, eu gostaria agora de aprofundar um pouco, né, essa ética proposta por Confúcio, né, nos Analectos, dizendo que, enfim, esse par conceitual ele parece reproduzir muito um debate que nós já vimos que existe, por exemplo, né, na última videoaula em relação à tentativa de inversão da ética moderna que MacIntyre faz. Então, MacIntyre acha errado fundamentar a moral em princípios e normas, como teria feito a modernidade, e seria necessário voltar a uma ética de virtudes, né? E nisso encontrar, digamos, alguma função para o regramento das ações, mas que não seria o essencial. Como a gente vai perceber agora, esse mesmo debate ele se dá em relação a esse par conceitual, Rain e Lee, né? Então, isso também mostra em que medida talvez não seja exatamente adequado a gente dizer que as éticas asiáticas, em especial o confucionismo, seja só uma ética de virtudes, né? Bem, então o que significa RAIN, né, nos Analectos? Em especial, a gente pode traduzir por, né, significa amar as pessoas, né? Em alguns locais, e segundo alguns comentadores, há até uma conotação de amar a humanidade, toda a humanidade, né?
Bem, agora, em especial, segundo Lai, né, Rain refere-se à postura, à atitude benevolente do governante para com os seus súditos. Então aqui não teríamos, né, essa conotação universalista de amor à humanidade, mas particularmente a postura do governante em relação aos súditos. E claro, a benevolência é uma virtude, né? Então, quando nós estaríamos diante de um bom governante, que é benevolente, ele seria o modelo, né, daquilo que deve ser feito. E aqui temos claramente, sim, né, um critério, digamos, formal de distinção entre o correto e o incorreto, pensado a partir de uma ética de virtudes, que diz que o modelo, o exemplar, né, a pessoa virtuosa, é o único critério, né, senão o principal critério que nós temos para estabelecer o que é benevolente e o que é malevolente, digamos, né? Bem, é só mais tarde, então, que Rain teria sido ampliada essa noção para incorporar a ideia de amor à humanidade como tal, né? E aí já teria, juntamente com outras ideias, a reciprocidade e tal, uma certa vinculação com a regra de ouro, né? Que nós sabemos também, né, isso foi antecipado, que está lá nos Analectos, né? Então, se nós pensarmos em elementos comuns aí entre éticas ocidentais e orientais, um desses elementos comuns é, por exemplo, a presença de uma espécie de princípio geral das ações, que é a regra de ouro, né? Bom, agora isso que é o ponto que, enfim, é importante a gente guardar, né? Segundo, então, esse livro, Introdução à Filosofia Chinesa, Rain, ele se manifesta em diferentes atitudes, tá? Deferência, tolerância, fidedignidade, diligência e generosidade, né? E aqui, então, se refere ao livro do Confúcio 17:6, onde aparecem essas atitudes, tá? Bem, então, claramente aqui, se a gente faz essa leitura um pouco mais específica, né, Rain é uma das qualidades desejáveis de caráter, né, juntamente com a sabedoria, fidedignidade, retidão, coragem, resolução e tal, segundo esse intérprete, né. Então, nós temos novamente, né, a presença da sabedoria, né, da coragem, como virtudes que são recomendadas a partir da ética confuciana, né? Claro, aqui também não vamos atrelar exclusivamente, digamos, né, essa virtude ao governante. Por quê? Porque Rain se manifesta em diferentes domínios da vida nossa, né, em diferentes esferas, por exemplo, a doméstica, a social, a pública também, mas, enfim, é uma virtude, né, ser deferente, até no sentido assim de ser respeitoso, né? Não é apenas uma atitude que devemos cultivar no domínio social, mas também no domínio, entre aspas, privado, quer dizer, o doméstico, né? Agora, se então nós vemos aí claramente a presença de virtudes, né? Por outro lado, o conceito de Rain, ele está em tensão e, de alguma maneira, ele se contrapõe ali, né? Então, o que significa ali? Ele também tem muitos significados, tá? Ele, em geral, é entendido como comportamento correto, simplesmente, ou padrões de civilidade comportamental, né? Então, na obra do Confúcio, Li está vinculado a essas orientações, né, que são, digamos, regramentos, né, do comportamento entre pais e filhos, entre súditos e governantes e assim por diante, né? Então, a noção de Li, ela está mais vinculada à noção de obrigações, né? Obrigações dos filhos em relação aos pais, por exemplo, né? E soa como uma ética centrada, então, em princípios, em regras, e não tanto em qualidades, né? Bem, então, por aí vocês podem ver que no caso, ao menos, né, da ética confuciana, a gente não pode pensar que ela é uma ética de virtudes no sentido de ser uma ética que só subscreve qualidades de caráter e negligencia, né, os diferentes regramentos sociais.
Aliás, na história do confucionismo, que é muito longa, né, sempre houve uma polêmica, alguns defendendo uma severidade maior em relação a punições, por exemplo, de pessoas que descumprem regras, né? Mandatos judiciais do governante ou judiciais, assim por diante, né? Enquanto outros colocavam a ênfase nessas qualidades de caráter, né? Então aí vocês podem ver que tem uma polêmica também em relação a se a ética confuciana é só uma ética de virtudes ou ela congrega os dois elementos. Bem, eu gostaria de comentar agora brevemente também, e mais a título assim de ilustrativo apenas, né, como no daoísmo, né, nós temos também a recomendação de certas virtudes, né, de comportamento, né, ou modos de ser, para ser mais preciso. Bem, então a ética daoísta ela pode sim ser considerada uma ética de virtudes, e aqui no meu entendimento, né, eu cada vez me convenço mais que talvez fosse mais interessante falar em termos de uma ética de atitude, né? Por que de atitude? Porque a gente percebe, né, em alguns locais do livro Dao De Jing, a recomendação que Lao Tse faz e é esse o conceito, né? Wei, ele pode ser traduzido como uma atitude de não agir, né? Para dar um sentido um pouco coerente à ideia de que talvez, enfim, aí a gente deveria qualificar a ética daoísta como sendo uma ética de atitude, né? Bem, o que recomenda isso? Eu citei vários capítulos, vocês podem ler esses capítulos, esses, entre aspas, poemas, né? E se trata aí de uma certa recomendação de não agir, não fazer, sim, claramente, né? Mas isso tem a ver com não agir de uma certa maneira, por exemplo, sem cometer atos despropositados, desproposicionais, né? Então, não é um inatismo propriamente dito, né? É uma atitude diante das coisas que nos leva, por exemplo, a não falar demais quando não é a ocasião adequada, mas, claro, não manter sempre uma atitude mutista, né? Então, eu prefiro até chamar, não sei se é exatamente adequado nesse sentido, ao invés de dizer uma ética de virtudes, né, uma ética de atitude. De qualquer maneira, né, em geral, e mesmo nos comentários, né, esse texto realmente tem vários comentários interessantes sobre os diferentes capítulos, né? E, aliás, no título aparece Tao Te Ching, mas dentro o autor, o tradutor, né, utiliza Dao De Jing, né? Então, nesse sentido mais latinizado também. E é por isso que aparece a palavra virtude, né, que tem uma forte conotação na nossa língua portuguesa, né? De qualquer maneira, por exemplo, no capítulo 67, algumas qualidades de caráter são recomendadas. Por exemplo, afetividade, simplicidade, modéstia, né? São qualidades das pessoas, então, que são prescritas e reforçadas em termos de comportamento, né? Agora, aparece no título, né, a expressão de, né, na língua original, então, segundo os comentários apresentados aqui pelo tradutor, né, que faz uma tradução direta do chinês, como eu mencionei, nós temos ali uma vinculação exatamente com a ideia de um caminho virtuoso, né, com o caminho da virtude, né? Dao De, então, seria, né, esse caminho da virtude. E o comentário que eu gostaria de destacar aqui é esse aí, ó. A virtude, como De ou Daiji, é um estado alcançado pela consciência de quem consegue unir e transcender todas essas virtudes parciais.
Então, novamente, aqui nós temos essa ideia de uma unificação de virtudes, né? Então, se temos aí uma pluralidade de virtudes, né, inclusive associada a alguns elementos, mas, enfim, além da simplicidade, da modéstia, né, a bondade, a polidez, a sinceridade, a justiça, a sabedoria, no final das contas, Dao De é esse caminho que unifica todas as diferentes virtudes. Tá? Novamente, é um problema discutido, né, na ética ocidental, desde Sócrates, Platão e outros pensadores. Bem, agora para encerrar, eu gostaria de não só comentar éticas chinesas, digamos, né, mas fazer uma breve menção também à ética hindu. Como eu disse, quando tratamos de Schopenhauer, né, alguns pontos foram já antecipados, mas eu gostaria de mostrar um pouco a influência atual da ética hindu, particularmente de um personagem que é bastante conhecido, talvez de vocês, né, certamente já ouviram falar, que é Gandhi. Então, digamos, Gandhi foi alguém que teve uma educação ocidental, né, na Inglaterra, viveu na África do Sul e se tornou mundialmente conhecido, né, como alguém que conseguiu derrotar o Império Britânico e alcançar a independência da Índia em 1948, se não estou enganado, né, com uma atitude de não violência, que é uma atitude, digamos, típica, né, da ética hindu. Né? Então eu começo mencionando esse ponto, né, a defesa incondicional na ética hindu do princípio aí do caminho da verdade e da não violência, né, que é uma espécie de valor absoluto, a não violência. Né? Então, os conceitos de Satyagraha na ética hindu são, enfim, juntamente com a Ahimsa, né? Claro, desculpem aí a pronúncia, né? Mas, enfim, o que significa isso em geral é que temos que ter uma atitude não violenta em relação ao mundo. Né? E para finalizar mesmo, eu gostaria de novamente mencionar, né, a gente percebeu aí nas éticas asiáticas a presença de vários ingredientes e elementos que caracterizam uma ética tipicamente de virtudes, né, e não, por exemplo, uma ética deôntica. E um desses elementos que apareceu, né, é exatamente essa ideia de que a ação correta é estabelecida a partir de um certo modelo, né, que tem uma profunda importância em termos de educação moral. Então, eu gostaria de contar essa história, que na verdade é feita por um dos descendentes de Gandhi, se não me engano, neto, né? Que conta o seguinte: um belo dia o pai dele pediu que ele levasse até a cidade, onde ele participaria de uma conferência o dia todo, né? Ele, enfim, ficou contente, levou o pai, a mãe aproveitou e fez uma listinha de coisas, né, que precisava do supermercado e tal, e passaram o dia lá, né? E junto com isso o pai solicitou que ele levasse o carro à oficina, né? Que foi o que ele fez. Bem, o pai na despedida disse: nos vemos aqui às 17 horas e voltaremos para casa juntos. Né? Então ele, depois de fazer as compras, foi até o cinema, deixou o carro na oficina, foi até o cinema, né? E ficou assistindo um filme. E acabou perdendo a hora. Né? Quando ele se deu conta, já era 17h30, foi até a oficina, pegou o carro e foi buscar o pai no local marcado. Né? Já eram 6 da tarde. Então já estava 1 hora atrasado. Aí o pai perguntou: por que você chegou tão tarde? Ele se sentia mal, né? Certo peso de consciência por ter perdido o horário e o encontro e tudo, né? E não teve coragem de dizer que tinha ido para o cinema. O que ele disse foi que o carro não tinha ficado pronto a tempo, né? Não tinha sido consertado a tempo. E que ele, enfim, teve que esperar um pouco mais. Agora, o que ele não sabia é que o pai dele já tinha telefonado para a oficina e sabia da verdade. Né? Então, ao perceber que o filho estava mentindo, o pai olhou para o filho e disse:
algo não está certo no modo como o tenho criado, porque você não teve a coragem de me dizer a verdade. Vou refletir sobre o que fiz de errado a você. Caminharei as 18 milhas até nossa casa para pensar sobre isso. Inclusive tem um errinho e falta um R. Bem, então, o que é essa história, né, que, como vimos também a partir de MacIntyre, é bastante valorizada numa ética de virtudes? Ela mostra que o modelo da ação correta é dada por um agente virtuoso. Então, o pai não agiu de forma violenta, digamos, né, mas procurou dar uma lição, digamos, de moral, né, ao filho. Assim que ele descobriu que o filho tinha mentido, ele disse, então, bom, eu fiz algo errado na sua educação, vou caminhar 18 milhas até em casa, vou refletir sobre o que eu fiz de errado. E, enfim, foi o que aconteceu, né? O filho de 16 anos, enfim, foi dirigindo, mas devagarinho, sempre atrás do pai, né? Então ficou uma situação um pouco estranha, constrangedora, mas o pai deu uma lição profunda, uma lição de moral, digamos, né, no filho. Bem, para encerrar então, né, esse ponto é importante, quer dizer, o modelo da ação correta é o próprio agente que tem determinadas qualidades de caráter. Aí, né, podemos inferir duas ao menos, né, a veracidade, né, o pai prezava muito a verdade, e também essa atitude de não violência, né, típica da ética hindu e defendida como por ninguém mais, ninguém menos do que Gandhi, né? Bem, então, por hoje ficamos aqui. Eu espero ter dado para vocês ao menos alguns indícios de que as éticas orientais, em geral, podem sim, né, particularmente as éticas asiáticas, chinesa e indiana, podem sim ser consideradas éticas de virtudes, contanto também que a gente qualifique um pouco em que sentido está usando essa expressão, né? Ética de virtudes. Muito obrigado e convido vocês a assistirem, então, a próxima videoaula, que também será, em alguma medida, sobre ética de virtudes, mas que centraremos, enfim, na discussão sobre se o cuidado é ou não uma virtude, e aí apresentaremos a ética do cuidado, tanto de uma perspectiva, digamos, mais feminina, quanto mais feminista. Até lá!